Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula referente à Roma Antiga. Quando falamos de civilização romana, estamos falando da região da Península Itálica por volta do século 8 a.C. A civilização romana ela se forma a partir da união de alguns povos, conhecidos como italiotas, que já têm uma civilização, já tem um local na Península Itálica já por volta de 2000 a.C., e também pela união de outros povos como os etruscos e os gregos. Lembrando que os gregos habitavam, já tinham algumas cidades-estado na região sul da Península Itálica. Então eles vão ser de grande influência na civilização romana. A civilização romana surge nas margens do rio Tibre, que era uma região, então facilitada por esse rio que cortava essa região da Península Itálica, e aonde estavam concentrados os povos latinos. Então a gente tem uma derivação maior dessa civilização romana a partir dos latinos, a partir dessa população. Então, a partir desse século VIII, nós temos o começo dessa civilização, que vai ser uma das maiores civilizações, um dos maiores impérios que já existiu no mundo. Então, a gente começa com esse território localizado na Península Itálica, mas no período do auge da sua expansão, a gente tem todo esse território aqui, chegando ao norte da África e na região também da Ásia. Quando nós falamos de Roma, a gente tem uma questão mitológica também por detrás dessa fundação, que diz respeito aos irmãos Remo e Rômulo. Vocês podem depois ir atrás desse mito de fundação, que traz como os reais fundadores da cidade de Roma dois irmãos que eram descendentes do deus da guerra. Então a gente já tem a relação direta da civilização romana com Ptolomeu e também da civilização romana com a questão da guerra, já que a cidade foi fundada a partir desses filhos do deus da guerra. Então a gente já pode imaginar também qual é a tradição romana e como ela não dá importância também para a questão da guerra. Roma teve alguns períodos referentes à política que são bem distintos entre si. Teve um período monárquico, de 753 a 509 a.C., então corresponde à data de fundação, até 509. O período da República, 509 a 27 a.C., e um período imperial, 27 a.C. a 476 d.C., que já é o período do final do Império Romano do Ocidente. Na monarquia é onde vão se formar as primeiras tribos e vão se formar os gênos, muito semelhante com a questão da Grécia, os gênos grego, que tem uma tradição do patriarca, de um homem da família, e essa formação familiar vai dando origem a esses gênos que, por sua vez, vão precisando cada vez mais de uma liderança centralizada, já que começa a aumentar o número da população, aumentar justamente esses gênos. No período da monarquia, grande parte dela foi dominada por reis etruscos. Não eram reis latinos, eram reis de outra população, de uma outra origem. E esses reis etruscos, no final desse período da monarquia, se demonstraram bastante tiranos. Foi a ideia justamente de uma grande parte da população, da sociedade que se dizia descendente, de uma maneira geral, dos latinos, de tentarem tirar os etruscos de lá, porque eles se identificavam como latinos e viam que estavam sendo governados por reis etruscos. Então eles preparam um golpe e no 509 a.C., nessa data, eles conseguem pôr fim a esse poder monárquico, que tinha durado já séculos e que estava na mão de outras populações. Começa a partir daí, então, o período da República, mas já lembrando que essa instituição do Senado, que foi tão comum no período republicano de Roma, já existia no período da monarquia. E mesmo apesar dessa participação de outras pessoas na monarquia, os reis
etruscos se tornaram bastante tiranos. Então, por isso que acaba tendo esse golpe de Estado e a monarquia dura pouco, se a gente for comparar com outros períodos, e se inicia o período da República. Ainda no período da monarquia, né, a gente tem ainda mitologias que estão aí justamente para ajudar a explicar um pouco sobre a sociedade romana. Um desses mitos é o mito das Sabinas, que fala um pouco sobre o crescimento da população no período da monarquia. Então, o que acontecia? Dizia-se que em Roma, na cidade, né, ela precisava aumentar de tamanho para simplesmente ficar mais poderosa, né, expandir os seus domínios. Só que o problema era que na população tinha muito mais homens do que mulheres. Então conta, né, segundo a mitologia, que os romanos prepararam uma festa, uma corrida de bigas e convidaram os seus vizinhos, a população dos sabinos, né, juntamente para essa festa, para essa corrida e tudo mais. Os sabinos vieram para participar dessas corridas e trouxeram junto com eles, né, as suas mulheres, suas filhas, a sua família. Os romanos, no momento em que foi iniciar essa corrida, onde estava todo mundo ansioso, esperando o início dessa corrida, num determinado momento eles começam a roubar, sequestrar as mulheres e as filhas dos sabinos. Já era tudo, né, tudo foi calculado, esse era o plano deles para sequestrar as mulheres e trazer mais mulheres para dentro do território romano. Ficou dias, semanas em guerra, em conflito dos romanos com os sabinos, até que as próprias mulheres dos sabinos pediram para que eles parassem de guerrear e falaram que iam ficar com os romanos, portanto que os romanos preservassem a vida dos filhos e dos seus antigos maridos, né? E elas iam acabar ficando com os romanos. Lógico, essa é a história da mitologia. O que de fato acontece nesse período é que Roma, sim, teve relações e teve um convívio com os sabinos, que era uma população também local, né? E com esses povos contraíram matrimônio, tiveram filhos e, de fato, o crescimento da população veio nesse contato dos romanos com outros povos, como dos sabinos. Mas fica aí, lógico, a mitologia que também ajuda a contar um pouco sobre isso. A partir da monarquia, a gente já tem uma sociedade mais ou menos constituída, uma sociedade romana, que se distingue nas seguintes classes: patrícios, que eram os homens livres, detentores de direitos políticos; os clientes, que eram homens livres, buscavam proteção e trabalho junto dos patrícios, né? Então eles tinham uma relação próxima aos patrícios, mas não eram patrícios; plebeus, homens livres, ocupavam-se de vários trabalhos em Roma; e os escravos, tornavam-se escravo por meio de família, de dívidas ou de conquista. Então, se você fosse conquistado numa guerra, num conflito, você poderia virar escravo e ser vendido dentro de Roma através de dívidas. Então, se você contraísse dívida com outro romano, muitas vezes também poderia acontecer. Ou se você nascesse já de pai e mãe escravizado, você também poderia ser escravo. Então, a partir da monarquia, a gente já tem uma sociedade mais ou menos constituída dessa forma, uma sociedade separada em classes, aonde cada um começa a ter a sua função. Logicamente, patrícios eram os únicos que ainda detinham maior parte das riquezas, eram os proprietários de terra, eram quem detinha os cargos políticos, mas isso vai mudar ao longo da República, principalmente romana. Nós temos algumas conquistas nesse período, que depois vai se estender até o período da República, né? Na verdade, na República é o período onde temos mais conquistas territoriais dos romanos. Mas só para a gente ter uma primeira noção aqui da onde que começa, né, a fundação de Roma e como rapidamente, né, ao longo ali, então, começa no século V, mas já no século III nós já temos quase toda a Península Itálica dominada pelos romanos. Então a gente vê que as conquistas territoriais eram extremamente importantes para essa civilização. A partir de 509, então, que surge essa República Romana, o próprio nome, né, res publica, coisa pública, indica que uma tendência de você ter uma participação de das mais diversas classes sociais, né,
apesar de que no começo a gente só tem uma participação maior por parte dos patrícios, mas começa a ter uma participação de mais pessoas. Você não vai ter necessariamente agora somente uma pessoa que controla o poder como uma monarquia. Então você vai ter magistrados, você vai dividir as funções em instituições específicas. Lógico, você ainda vai ter um cônsule, no caso, né, nesse período eram 2 cônsules, que são os que comandam de uma maneira geral a república, mas você tem outras instituições chamadas de magistrados, que cada uma delas cuidava de algo específico da cidade. Dessa forma você conseguia dividir o poder em mais esferas e você não concentrava o poder somente na mão de uma pessoa que poderia porventura se transformar numa pessoa tirana, né, numa pessoa conservadora, colocar só o seu poder na sua mão. Então aqui nascem os magistrados, essa ideia de república surge com essa república romana e essa divisão, né, do poder em instituições diferentes. Características marcantes da República Romana que a gente vai ver então nessa sequência. Conquistas territoriais, é o período onde, apesar de no Império a gente vê aquela extensão total, né, do Império Romano, mas é no período da República onde a gente tem um maior número de conquistas territoriais, certo? Essas conquistas territoriais, lógico, se nós estamos falando de conquistas, de guerra, a gente vai ter também pessoas que são conquistadas. Então vai ter um aumento do número de escravos também nesse período. Outra coisa, o aumento do número de escravos vai levar também a algumas revoltas, como por exemplo a própria revolta de Espartacus nesse período. Conquistas políticas e sociais dos plebeus, eles vão começar a perceber que estavam em grande número, tinham uma importância muito grande para o trabalho desenvolvido dentro de Roma, mas não tinham participação política, né? Então eles começam a reivindicar também maiores participações políticas e sociais. O contato cultural com outros povos, afinal eles estão conquistando novos povos, né? Então o contato vai ser muito grande. A concentração de riquezas em Roma através dos travessões, tudo de fundo e prestígio do exército. O exército está como sendo uma instituição fundamental nesse período das conquistas territoriais, com certeza cada vez mais eles vão ter um prestígio cada vez maior. Sobre esse período, então, da República, como eu falei para vocês, vai ter algumas revoltas sociais, como, por exemplo, revoltas de escravos, liderados por escravos. Tá? Eu sugiro para vocês o filme Spartacus. Já é um filme um pouco mais antigo, de 1960, ganhou vários prêmios, indicações ao Oscar, e ele conta um pouco dessa história do Spartacus, que era esse escravo, né, que lutava como gladiador, e ele começa uma revolta dentro de Roma, né, e que acaba durando muito tempo e levando legiões do exército romano para tentar combater ele. Tá? Então fica uma dica nessa parte. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais das características da República e também sobre o Império Romano. Boa aula, pessoal!